psicopatas, né, ele deve ser falado, porque a ideia que as pessoas têm sobre os psicopatas são aquele psicopata de filme, né? O assassino, o serial killer. E sim, existem os assassinos e os serial killers que são psicopatas, mas nem todo psicopata mata, nem todo psicopata é assassino, né? A maior parte dos psicopatas não mata, né? Ele está aí, ele é muito mais comum do que a gente pensa. Ele tem uma família, ele tem um trabalho, ele está aí à nossa volta, mas a gente não conhece. E a ideia aqui é colocar algumas características, né, emocionais, comportamentais e de desvios sociais, né, para que as pessoas entendam e para que as pessoas saibam identificar um real psicopata. Porque o rastro emocional que eles deixam é assim, devastador, né? Eles acabam com a vida de algumas pessoas, emocionalmente falando, né? Então vamos lá para algumas características emocionais, né, do psicopata. Ele é eloquente e superficial. Então ele fala muito, ele gesticula muito, né? Mas ele é superficial, ele não aprofunda em nenhum assunto. Ele não tem essa capacidade de aprofundamento de conteúdo. Ele é egocêntrico e grandioso, né? Ele tem esse perfil narcísico, né? Ele acha que o mundo gira em torno dele. E ele é grandioso. Ele sempre pensa muito alto. Ele não pensa baixo não, ele não sonha baixo. Ele pensa muito alto, ele tem sempre ideias mirabolantes para o futuro e ele realmente acha que ele vai conseguir atingir aquilo tudo. Uma característica muito comum nos psicopatas é a ausência de remorso ou de culpa. Ele não tem, ele acaba com a vida das suas vítimas, né, vamos colocar assim, e ele não sente culpa nenhuma em relação àquilo. E essa característica tem muito a ver com a falta de empatia, né? O psicopata, ele é incapaz de se colocar no lugar do outro. Ele é incapaz de sentir o que o outro está sentindo. Inclusive, as suas emoções são totalmente rasas. Ele até fala sobre sentimentos, né? Em entrevistas você vê assim, em presídios, em hospitais, em estudos que a gente faz sobre isso, eles falam sobre sentimento, mas você consegue perceber que não há uma congruência entre a linguagem e o sentimento. Eles falam sobre amor, eles falam sobre segurança, eles falam sobre determinados sentimentos, mas eles de fato não conseguem sentir aquilo. Então as emoções deles são bem rasas, né? Em termos de desvio social, o psicopata, ele é totalmente impulsivo. Ele vai lá e faz, ele não pensa antes de agir, ele vai lá e faz. E isso corrobora com o fato dele ter um fraco controle comportamental. Então, por isso que ele fica agressivo muito fácil, ele dá uns rompantes assim, emocionais, né, de forma repentina. Eles são inteligentes e extremamente manipuladores e sedutores, né? Eles têm uma capacidade de escolher a vítima de uma forma muito eficiente, né? Ele consegue identificar o ponto fraco e exatamente naquele ponto. Então, eles conseguem manipular e seduzir aquela vítima de forma que ela se entregue emocionalmente de forma completa a ele. Os psicopatas mentem descaradamente. A mentira faz parte do cotidiano deles. A mentira é uma coisa comum. E como eles não sentem, né, culpa, nem remorso, nem nada daquilo, eles não se sentem responsáveis em relação às suas mentiras. Então você pode ver que a vida, né, o histórico de um psicopata é de mentiras. Ele tem uma vida completamente falsa, quando não tem mais de uma vida, né? Outro aspecto social dele é a necessidade de excitação. O psicopata, ele é movido pela excitação física e emocional, né? Ele precisa de adrenalina, ele precisa de algo que motive ele para se excitar. A falta de responsabilidade é outra conduta assim, muito marcante dos psicopatas, né? Eles têm consciência do que eles fazem, mas eles não se sentem responsáveis por aquilo, de forma alguma. Todo psicopata, ele começa a apresentar desvios sociais desde a infância. É aquela criança que rouba,
desde pequena, é aquela criança que sempre tem problema na escola, problemas de conduta social mesmo, sabe? Condutas que são inadmissíveis, né, para um comportamento comum, para um comportamento social adequado, né? Então, o psicopata, ele desde criança, ele já apresenta esses desvios. E mesmo quando ele se torna adulto, o comportamento dele é antissocial, né? São comportamentos que uma pessoa idônea considera inadmissível, inaceitável pela sociedade. Uma característica muito marcante do psicopata é o olhar, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, que ele tem aquele olhar diabólico, satânico, né, de assassino, não. O psicopata, o real psicopata, ele tem um olhar vazio. Ele tem um olhar desprovido de sentimentos, né? E eu acho que a coisa mais importante aqui para quem vai assistir o vídeo, né, é saber identificar através de algumas características. Claro, né, que o diagnóstico ele só pode ser dado por um especialista, né, por um especialista no assunto. Mas é importante porque a gente convive com muito mais psicopatas do que a gente imagina.